boa noite. Olá, boa noite. Polícia Federal afirma que Gedel Vieira Lima, do MDB, recebeu propina no dia do aniversário da filha. Ex-ministro teria recebido R$800 mil em um hotel de Salvador. Ao Supremo, Moro aponta a ligação entre Lula, o sítio em Atibaia e a corrupção na Petrobras. Ele cita depoimento de Emílio Odebrecht sobre reunião com o ex-presidente. Por maioria, a STF proíbe condução coercitiva e ministro Fux suspende todas as ações contra a tabela do frete no país. Polícia de São Paulo prende mais de 60 suspeitos de integrar o PCC em 14 estados. Governo paulista garante que a operação foi um duro golpe no crime organizado. Na estreia da Copa, a anfitriã Rússia goleia a Arábia Saudita. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! O Todo Seu de hoje traz um pouquinho da Rússia para a tela da Gazeta. Nós vamos mergulhar nos sabores e na cultura do país sede do Campeonato Mundial. Para isso, a bailarina Lola Melnik prepara uma receita típica do local e mostra que esbanja talento também na cozinha. No nosso musical, tem arte e tradição com o grupo Volga, que mantém vivo aqui no Brasil o folclore do povo russo. Todo seu. Hoje, 10h30 da noite. Claro, vem que eu tô te esperando, né? Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper. O lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. O mundo está reunido. Começou mais um Mundial. E neste domingo, a seleção brasileira estreia num jogaço contra a Suíça. Acompanhe as emoções que marcaram o primeiro jogo do Brasil. Fique ligado nos lances que agitaram a Rússia. Com o Mesa Redonda, neste domingo, 9h. A ação conjunta da Segurança Pública Paulista atingiu hoje 14 estados. A Operação Echelon significa escalão e combate o primeiro comando da capital. Segundo essas investigações, nos últimos 4 anos, o total de integrantes do PCC fora de São Paulo cresceu mais de 6 vezes. Passou de 3 mil para 20 mil. A operação foi feita pela Polícia Civil de São Paulo em parceria com o Ministério Público contra integrantes da facção criminosa PCC, que atuavam em outros estados e até em países vizinhos ao Brasil. Foram cumpridos 75 mandados de prisão e 59 de busca e apreensão em 14 estados. Alguns presos vieram para o DHPP no centro de São Paulo, além de parte do material apreendido. As investigações começaram há 1 ano, a partir de trechos de bilhetes feitos à mão que foram encontrados nos esgotos do Presídio de Segurança Máxima de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, essa célula do PCC seria responsável por acirrar a disputa entre facções no país, aumentando
o número de assassinatos. Os trabalhos revelaram o envolvimento de pelo menos 103 integrantes, sendo 7 líderes da organização criminosa. Alguns já presos. Um deles é Adriano Hilário dos Santos, conhecido como Kaique. Ele foi detido em maio no aeroporto de Guarulhos, quando voltava com a namorada da Bahia. Kaique estava foragido e já tinha sido condenado a 6 anos em regime fechado por roubo. E é acusado de organizar e executar ordens de assassinato. A expansão do PCC pelo país levou à reação de outras facções locais, iniciando uma guerra que atinge principalmente os estados do Norte e do Nordeste. No Rio Grande do Norte, os mandados foram cumpridos em 3 cidades. Uma delas, Elisa Floresta, onde fica Alcaçuz. No ano passado, o presídio foi palco de um massacre de 26 presos durante uma rebelião. As investigações apontam também para uma ação da facção paulista em Minas Gerais. Desde o início do mês, ocorreram 113 ataques no estado. 70 ônibus foram incendiados em 40 municípios mineiros. A ação de hoje ocorreu em 9 cidades. 2 pessoas foram presas em Guaxupé. Em Goiás, um casal foi detido suspeito de integrar a facção criminosa. Em Roraima, em uma residência alvo de busca, foram apreendidos um notebook, celulares, cartões de memória e cadernos de anotações. Também hoje, 7 integrantes do primeiro comando da capital que passaram a liderar a facção no ano passado foram transferidos para o regime disciplinar diferenciado. Eles são os responsáveis por coordenar a expansão do PCC em outros estados e países e por ordens de ataques, rebeliões e mortes. Durante coletiva no início da noite, as autoridades de segurança pública paulistas classificaram a operação como duro golpe no crime organizado. Nós tivemos já, desde o início de 2017, final de 2016, várias rebeliões no norte e nordeste do país, com centenas de mortos. Eu posso afiançar que as ordens partiram dessa organização criminosa que nós estamos investigando aqui. Né? Além disso, ordens para assassinato de agentes públicos, policiais, agentes penitenciários, ataques contra órgãos do Estado, queima de ônibus, etc. Cada vez que você consegue derrubar um esquema do crime organizado, é uma grande vitória e é um golpe que é sentido pela organização criminosa. Nós não estamos aqui falando que nós acabamos com o crime organizado. Nós demos um passo nessa guerra que é diária, um passo muito sério, um passo muito efetivo no sentido de derrubar um esquema do crime organizado. Depois de 4 meses de investigação, a polícia indiciou 4 pessoas pela morte do estudante que foi eletrocutado ao encostar em um poste em São Paulo durante o carnaval. Os indiciados vão responder pela morte do estudante de engenharia Lucas Antônio Lacerda da Silva, de 22 anos. São eles: Eduardo Cohen Ribeiro Magalhães, sócio da Dream Factory, que é a empresa que ganhou a licitação para organizar o carnaval de rua; Elisa Matoso de Ber, produtora da empresa; Arthur José Malvar de Azevedo, dono da GWA Systems, que foi contratada pela Dream Factory para a instalação das câmeras de segurança; e Rubens Alves Ribeiro, supervisor da GWA. De acordo com o delegado Júlio César Geraldo, eles devem cumprir pena de homicídio culposo, que pode chegar a 10 anos de prisão. O inquérito agora vai ser encaminhado ao Ministério Público. No dia 4 de fevereiro, um domingo, Lucas acompanhava o bloco do Baixo Augusta. Ele tomou choque na esquina das ruas da Consolação e Matias Aires. Ele morreu horas depois de ser socorrido. A investigação apontou que a descarga elétrica saiu de 2 postes, um da CET, onde estavam câmeras de segurança, e o outro do Ilume, de onde vinha a energia. No inquérito, a polícia concluiu ainda que a instalação irregular e um fio solto dentro de uma das câmeras provocaram o choque. O advogado da família de Lucas disse que respeita a decisão da Justiça de indiciar apenas as pessoas das empresas, mas ele entende que a Prefeitura também tem responsabilidade na morte do jovem. A Dream Factory disse que recebeu com indignação o indiciamento de seus colaboradores e vai tomar as medidas necessárias.
A GWA não vai se pronunciar. Testemunha revela em depoimento que a Dersa pagou indenizações desnecessárias e supervalorizadas às pessoas que invadiram regiões próximas de obras viárias administradas pelo órgão. Os repasses, até 10 vezes maiores que o usual, eram feitos em espécie dentro de uma subprefeitura de São Paulo. O depoimento faz parte do processo que investiga Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, ex-presidente da Dersa e apontado como suposto operador do PSDB. A Dersa, a defesa de Paulo Preto e a Secretaria de Prefeituras Regionais de São Paulo ainda não se pronunciaram. E o Superior Tribunal de Justiça extinguiu hoje a denúncia criminal contra executivos de multinacionais acusados de formação de cartel em licitações do metrô de São Paulo e da CPTM. Segundo o Ministério Público, as empresas fizeram um ajuste para dividir contratos de reformas durante os governos Mário Covas, Geraldo Alckmin e José Serra, todos do PSDB. Ao extinguir a ação, o relator do caso no STJ, ministro Nefi Cordeiro, afirmou que os crimes aconteceram em 2005 e tem prazo prescricional de 8 anos. O interventor federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro, o general Walter Braga Neto, entregou hoje ao presidente Michel Temer o plano de gestão estratégica da intervenção no Estado. Braga Neto destacou dados positivos. Entre outros números, ele citou que entre abril e maio houve queda de mais de 11% nos casos de homicídios dolosos. Sobre a verba de R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais, ele afirmou que 40% ainda está sob processo de licitação de material. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. O general Braga Neto foi a Brasília para fazer um balanço e apresentar um plano ao presidente da República sobre a intervenção militar na segurança do Rio. O balanço é muito otimista, tem lá uma melhor estatística e também uma desculpa fajuta. O general disse que a investigação sobre a morte de Marielle Franco e Anderson Gomes vai muito bem, mas foi atrapalhada porque houve um vazamento e um repórter do Globo deu um furo. Alguém podia fazer a caridade de contar para esse senhor, que aliás estava muito elegante, de gravata e não com aquela ridícula farda de camuflagem com que ele aparecia antes, né? Que o vazamento é crime do funcionário. O repórter tem a obrigação social de contar a notícia. E se a informação que o repórter deu atrapalhou a investigação, porque a investigação não vai muito bem, vai muito ruim. Ele apresentou também um plano cheio de platitudes. Vamos fazer isso, vamos melhorar os equipamentos, vamos... Agora, não tinha nenhum fato concreto. Ele precisa urgentemente fazer as pazes lá da Polícia Militar com a Civil para que a investigação do caso Marielle ande e traga uma solução. Afinal de contas, ninguém aguenta mais esperar no mundo inteiro. Aproveita e volta para o quartel, general. Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto. Em pé. Segundo o relatório da Polícia Federal, o ex-ministro Gedel Vieira Lima recebeu propina no dia do aniversário da filha. Em delação, o doleiro Lúcio Funaro contou aos investigadores que entregou R$800 mil ao ex-ministro num hotel de Salvador. A propina foi repassada no dia 22 de março de 2014, mesmo dia da festa de aniversário de 15 anos da filha de Gedel. Segundo o doleiro, o ex-articulador político de Temer foi ao seu encontro no hotel. Ele conta que a entrega do dinheiro ocorreu no carro de Gedel, um modelo Cherokee. No relatório final da Operação Cui Bono, que apura a corrupção na Caixa, a Polícia Federal confirmou a propriedade do veículo. O modelo do carro consta na declaração de bens do ex-ministro enviada à Justiça Eleitoral naquele ano. Em 2014, Gedel disputou uma vaga ao Senado. Ele perdeu a eleição. De acordo com Funaro, a entrega de propina no hotel em Salvador foi uma exceção. Normalmente, os repasses eram feitos num hangar do aeroporto da capital baiana. Segundo a Polícia Federal, há indícios de que o ex-ministro recebeu via Funaro quase R$17 milhões entre 2012 e 2015.
O dinheiro seria propina vinda do esquema de corrupção na Caixa. Gedel foi vice-presidente do banco entre 2011 e 2013 na gestão Dilma. Segundo o delegado Marlon Cajado, responsável pelo relatório, os pagamentos ao ex-ministro continuaram mesmo após o MDBista deixar o cargo. Gedel está preso na Papuda, no Distrito Federal. Na Operação Cuibono, ele foi indiciado junto com outras 15 pessoas. No Supremo, é réu com o irmão, o deputado Lúcio Vieira, e com a mãe Marluce no caso do bunker, com 51 milhões de reais. O dinheiro em espécie foi apreendido num apartamento em Salvador no ano passado. Gedel alega que os valores são fruto de investimentos no mercado de incorporação imobiliária. Mas, para a Procuradoria-Geral da República, o montante seria propina da Odebrecht, de repasses do doleiro Lúcio Funaro e desvios de integrantes do MDB. Esse mesmo relatório também concluiu que o presidente Temer deu aval para a compra do silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e do doleiro Lúcio Funaro. A Polícia Federal afirma que há indícios suficientes sobre os pagamentos. E hoje a Procuradoria-Geral da República pediu a prorrogação por mais 60 dias do inquérito da Odebrecht, no qual Temer e ministros são alvos. A investigação apura suposto pagamento de propina de 10 milhões de reais ao MDB, partido de Temer. O presidente nega. Agora a decisão cabe ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por 6 votos a 5, proibir a condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada para prestar depoimento, mesmo contra a vontade. As conduções coercitivas já haviam sido suspensas no ano passado por uma liminar provisória do ministro Gilmar Mendes. O assunto foi levado a julgamento pelo plenário do STF na semana passada e hoje, com a decisão do ministro Celso de Mello, alcançou os 6 votos necessários para a proibição. Celso de Mello defendeu as garantias constitucionais dos investigados. O procedimento estatal não pode transformar-se em instrumento de prepotência, nem converter-se em meio de transgressão ao regime da lei. O fato é que os fins não justificam os meios. Há parâmetros éticos, jurídicos que não podem e não devem ser transpostos. Na sessão foram analisadas 2 ações propostas pelo PT e pela OAB. A alegação é de ofensa à Constituição por supostamente ferir o direito da pessoa de não se autoincriminar. O instrumento foi usado, por exemplo, para ouvir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2016. Votaram pela proibição os ministros Gilmar Mendes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello e Celso de Mello. Já os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, votaram contra. Também hoje os ministros decidiram manter a validade de investigações e depoimentos nos quais a condução coercitiva foi realizada até ser suspensa. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros apresentou hoje à Agência Nacional de Transportes Terrestres uma nova proposta para a tabela de frete mínimo para o transporte rodoviário de cargas. O texto mantém a cobrança por faixa quilométrica percorrida e propõe a diferenciação de tarifa por tipo de veículo. A definição dos valores foi uma das reivindicações dos caminhoneiros para encerrar a paralisação no início do mês, após 11 dias de manifestações e fechamento de estradas. Desde sexta-feira, os representantes dos caminhoneiros e a ANTT tentam fechar uma nova proposta que englobe os interesses da categoria e dos empresários, que ingressaram com 3 ações no Supremo Tribunal Federal na tentativa de impedir a fixação dos valores mínimos estabelecidos na medida provisória que o governo enviou ao Congresso sobre o assunto. O ministro do Supremo, Luiz Fux, que é o relator das 3 ações na casa, deu um prazo de 48 horas para que o governo federal explique a MP. Fux também suspendeu a tramitação de
todas as ações referentes ao caso nas primeiras instâncias da Justiça, até que o governo se explique e se defina sobre a nova tabela. Segundo o ministro, a medida tem a intenção de prover uma solução jurídica uniforme e estável para o caso, evitando divergências sobre a legalidade da medida provisória dos fretes no Poder Judiciário. Em documento enviado ao Supremo, o juiz Sérgio Moro listou possíveis elementos da vinculação entre o sítio de Atibaia atribuído ao ex-presidente Lula e esquemas de corrupção na Petrobras. O documento foi enviado ao ministro Dias Toffoli. Em abril, a segunda turma do STF decidiu retirar de Curitiba trechos da delação de ex-executivos da Odebrecht que envolvem Lula, no qual falaram sobre o sítio de Atibaia e sobre o Instituto Lula. Com isso, a defesa pediu que Moro enviasse o caso para a Justiça de São Paulo. Como o magistrado negou, os advogados recorreram ao tribunal, argumentando que há desrespeito ao entendimento adotado pela segunda turma. O ministro Dias Toffoli rejeitou a liminar. Em Curitiba, Lula é réu numa ação penal que envolve o sítio de Atibaia. Para o Ministério Público, o petista é o dono do imóvel, beneficiado com reformas no valor de R$ 920 mil, feitas pela Odebrecht e a OAS. Ele nega. Agora, ao ministro Toffoli, Moro elencou os elementos que sustentam a ligação entre o sítio e a corrupção na Petrobras. O juiz afirma que, em depoimento, Emílio Odebrecht, patriarca da empreiteira, revelou ter se reunido com Lula em 2010. Os dois teriam discutido, entre outros assuntos, as benfeitorias no sítio e contratos com a Petrobras. Moro citou ainda a existência de um papel, uma espécie de roteiro para o encontro que traria referências a esses assuntos. Lula está preso numa sala da Polícia Federal em Curitiba desde o dia 7 de abril, no caso do triplex em Guarujá. A pena dele é de 12 anos e 1 mês de prisão. Lula é réu em outras 6 ações penais. A defesa nega as acusações e tenta a liberdade do petista junto ao STF. E agora vamos falar de Copa do Mundo. O Mundial começou hoje na Rússia com 32 seleções disputando a taça de campeã. Curta e sem muita pirotecnia, a abertura da Copa do Mundo da Rússia contou com a participação do goleiro espanhol Casillas, capitão da seleção campeã mundial de 2010. Ao lado da modelo russa Natália Vodianova, ele apresentou ao mundo a tão sonhada taça. O brasileiro Ronaldo Fenômeno também deu o ar da graça na festa, entrando em campo com o garoto russo, que simboliza as novas gerações de atletas. Os dois bateram bola com o mascote da competição e foram muito aplaudidos pelo público. A parte musical da cerimônia contou com a apresentação da soprano russa Aida Garifulina, considerada uma das melhores vozes do país, que fez dupla com o cantor britânico Robbie Williams. A polêmica aconteceu no final da apresentação, quando Robbie Williams quebrou o protocolo e, num gesto obsceno, considerado por muitos como recado ao presidente russo Vladimir Putin, mostrou o dedo do meio para as câmeras. O artista foi proibido de cantar a música Party Like a Russian, que contém um trocadilho que critica indiretamente o presidente russo, comparado a um líder louco e ganancioso. Putin foi o último a entrar em cena e fez um discurso destacando a primeira Copa do Mundo sediada pelo país e o sucesso da Rússia na organização do evento. Tudo muito bonito, mas olha, aqui no Brasil o torcedor ainda não está muito no espírito da Copa. Luciana, parece que a empolgação ainda não chegou por aqui, mas há quem aposte que isso vai mudar com a estreia no Brasil no torneio no domingo. A cerimônia de abertura está na TV, mas na mesa, uma outra atração sai na frente. Viemos lá do Rio Grande do Sul para experimentar os pastéis aqui também. Mas e a Copa? Também vamos acompanhar junto também. Mas você não está olhando a TV agora? Mas de vez em quando dou uma olhadinha. Mas olha mais o pastel. É que é bom, né? A bola já está rolando em campo, mas na disputa por atenção, o primeiro jogo do Mundial perde de novo. Só um shopping conversando aqui com a família pelo celular, matando a saudade e aproveitando São Paulo um pouco. Prefiro o futebol brasileiro ali na tela. Quando a Rússia faz o primeiro gol, ninguém reage. Foi gol ali, você não viu? Hein? Foi gol. Não tinha visto não. Sabe de quem foi o gol? Também não sei.
Mas é a abertura da Copa do Mundo. De repente, uma empolgação que não convence. Estou bastante animado. Desse jeito? Desse jeito. Comendo pastelzinho de bacalhau aqui e tal. Desânimo que tem motivo. Maracutaia que tem na CBF, né? Então, eu acho que o pessoal é muito conivente com as coisas que estão erradas e vai desanimando o povo. O pessoal já caiu no descrédito, né? O pessoal não acredita mais, né? O trauma do 7-1? É, o trauma. Economia capenga, crise política, também os craques brasileiros que faz tempo já não jogam mais nos clubes nacionais. Tudo isso vai minando o interesse do torcedor. Mas até entre aqueles menos empolgados, existe a impressão de que quando o Brasil entrar em campo, a coisa muda. Na hora que a bola rola, tudo muda, né? Aí se anima. Aí sim. Porque a Copa é uma desculpa para sair cedo do trabalho, né, no Brasil. Para sair cedo do trabalho, fazer um churrasquinho, tomar uma cervejinha e só. Muda completamente. Por que muda? Dá aquele frisson, aquela vontade, entendendo o Brasil com toda a inflação do mundo, com tudo. Copa é Copa, Brasil é Brasil. É o que pensa quem acompanha o futebol do Brasil desde a Copa de 58, feito Ciro. O time tá bom, o Tite tá forte, nós somos brasileiros, vamos ser campeão, tá bom? Como a gente viu aí na reportagem da Carla, além da festa, hoje também já teve bola rolando na Rússia. E o melhor, com muitos gols. Isso mesmo, porque olha, no primeiro jogo da Copa, a seleção russa surpreendeu e fez 5-0 na Arábia Saudita, na maior goleada em uma partida de abertura na história da competição. A Rússia começou muito bem a Copa do Mundo diante da Arábia Saudita e precisou de apenas 11 minutos para abrir o placar na cabeçada de Gazinski, completando o cruzamento de Golovin. Os donos da casa seguiram pressionando, mas só ampliaram aos 42 minutos. Zobnin tocou para Cherichev, que limpou a marcação e mandou a bomba sem chance para o goleiro, 2-0. Aos 25 da etapa complementar, Mário Fernandes iniciou a jogada pela direita. Golovin cruzou e Dzilba subiu livre de marcação para fazer o terceiro em Moscou. Já nos acréscimos, Golovin foi lançado nas costas da marcação, escorou de cabeça e Cherichev acertou um lindo chute da entrada da área para fazer 4-0. Golaço! E ainda deu tempo para mais um. No último lance da partida, Golovin cobrou falta com extrema categoria e fechou a goleada. Rússia 5, Arábia Saudita 0, placar final. Como previsto, como avisado aqui ontem, né, Luciana, o tempo virou na capital paulista e voltou a fazer frio, muito frio. Neste momento faz apenas 14 graus. E olha, tá garoando, viu? Bem, agora vai mudar o tempo, né? Já mudou, vai esfriar na madrugada e, claro, Mariana Armentano traz os detalhes. O tempo muda pouco em relação a hoje e o friozinho continua aqui na capital paulista, além desse tempinho fechado e chuvoso. Olha, nessa madrugada teremos mínima de 13 e máxima amanhã só de 17 graus. E não vai esquentar no final de semana, não. No sábado, máxima também de 17 e no domingo os termômetros vão ficar entre 13 e 19 graus. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Até amanhã, Tchau, Gabriel. Luciana. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Até uma excelente noite. Fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Até amanhã. Nesta sexta, 11h30 da noite, em Hora do Voto, confira a entrevista com Eduardo Suplicy, pré-candidato ao Senado pelo PT.